O maior erro que você comete ao tentar aprender algo novo é acreditar que a familiaridade é sinônimo de domínio. Você abre um livro, lê 10 páginas, grifa as frases que achou interessantes e, ao fechar a capa, sente uma satisfação no peito. Eu entendi. Mas tente explicar o que acabou de ler para alguém sem olhar o texto. O branco que surge é a prova de que você foi vítima da ilusão da competência. Seu cérebro reconheceu as palavras, mas não as processou. Ele economizou energia porque você não o desafiou. Ler e reler é a forma mais preguiçosa e inútil de gastar o seu tempo. É o equivalente a assistir a um vídeo de musculação e esperar que seus músculos cresçam sozinhos. A biologia do seu cérebro é impiedosa. Ele foi desenhado para esquecer o que não é vital para a sobrevivência. Se você apenas consome informação de forma passiva, o seu hipocampo classifica aquilo como ruído de fundo e deleta a informação assim que você dorme. Para o seu cérebro, se você não precisou usar aquela informação para resolver um problema real ou não foi forçado a pescá-la na memória sob pressão, ela não tem valor. O método tradicional de ensino, baseado em sentar e ouvir, é uma arquitetura de esquecimento em massa. Você passa anos na escola e não lembra de 5% do conteúdo, porque nunca houve esforço de recuperação, apenas fluxo de entrada. Pessoas que aprendem rápido não são gênios. Elas apenas entenderam que o aprendizado é um processo de saída, não de entrada. O conhecimento só se consolida quando você força a sua mente a reconstruir a informação do zero, sem muletas. Se não dói, se não há esforço mental para lembrar, você não está aprendendo. Está apenas se entretendo com informações úteis. A curva do esquecimento é um monstro que devora sua inteligência silenciosamente, enquanto você se sente produtivo acumulando livros na estante. O esforço que você evita na hora de estudar é o preço que você paga na hora de esquecer. Para quebrar essa corrente, você precisa parar de tratar o seu cérebro como um balde vazio que precisa ser enchido e começar a tratá-lo como um músculo que precisa ser tensionado. A verdadeira metodologia de ensino viral e prática não está na receita de bolo, mas em entender que o aprendizado real é barulhento, confuso e exige que você erre rápido. No próximo capítulo, vamos falar sobre como a recuperação ativa destrói a necessidade de revisões intermináveis e como você pode dominar temas complexos em frações do tempo comum. O segredo dos gênios não está no tempo de leitura, mas no esforço de pesca mental. A maioria dos estudantes comete o erro de reler o capítulo 5 vezes, acreditando que a repetição de entrada fixa o conteúdo. A neurociência prova o contrário. O aprendizado real só acontece no caminho de saída. Quando você fecha o livro e se força a explicar o conceito para uma parede branca, você está praticando a recuperação ativa. É nesse momento de branco na mente, quando o seu cérebro sofre para encontrar a informação, que as sinapses se fortalecem. Sem esse esforço de busca, a informação é apenas um hóspede temporário que será despejado em poucas horas. Para aprender qualquer coisa 3 vezes mais rápido, você precisa inverter a lógica. Gaste 20% do tempo absorvendo e 80% tentando recuperar. Se você estuda por 1 hora, passe 40 minutos se testando. Crie perguntas para si mesmo em vez de fazer resumos coloridos. O resumo é uma muleta que te engana. O teste é o espelho da realidade. Quando você erra em um teste próprio, o seu cérebro entra em estado de alerta e abre as portas para a correção. A dor do erro é o sinal químico de que o aprendizado está, finalmente,
sendo consolidado. Esqueça as revisões passivas de fim de semana. A recuperação ativa elimina essa necessidade de reestudar, porque ela transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo através da atenção. O cérebro é uma máquina de economia de energia. Se ele percebe que você consegue acessar a informação facilmente olhando o papel, ele não aguarda. Mas, se ele percebe que você precisa daquela informação sob pressão e esforço, ele a torna parte de quem você é. Aprender não é sobre o que entra, é sobre o que você consegue trazer de volta. O maior inimigo do aprendizado não é a falta de inteligência, é a curva do esquecimento. Se você estuda algo por 5 horas seguidas em um único dia, você está cometendo um suicídio cognitivo. O cérebro satura. Ele entende que aquela informação é um evento isolado e assim que você dorme, ele inicia uma limpeza geral. A estratégia dos mestres é a prática espaçada. Em vez de 5 horas em um dia, estude 1 hora por dia durante 5 dias. Ao dar tempo para o cérebro quase esquecer e então forçá-lo a lembrar, você envia um sinal biológico claro. Esta informação é recorrente e vital. Não a delete. A decoreba é um castelo de areia que desmorona na primeira maré. Quando você tenta enfiar conteúdo na mente na véspera de um compromisso, você usa apenas a memória de trabalho, que é volátil e limitada. A prática espaçada, por outro lado, utiliza o fenômeno da consolidação sináptica. Cada vez que você revisita o conteúdo com um intervalo de tempo, a conexão neural se torna mais grossa e estável. É como pavimentar uma estrada. A primeira camada é frágil, mas a cada nova camada de asfalto, revisão com intervalo, ela suporta cargas maiores e dura décadas. Para aplicar isso hoje, pare de maratonar conteúdos. Divida seu aprendizado em doses pequenas e frequentes. O segredo da genialidade é a consistência do retorno, não a intensidade do esforço único. Aprender é um processo biológico de crescimento. E você não consegue forçar uma árvore a crescer 10 metros em uma única tarde jogando 10 baldes de água. O tempo entre as sessões de estudo é tão importante quanto o estudo em si, pois é no descanso que o cérebro escreve o conhecimento no seu hardware definitivo. A prova final de que você aprendeu algo não é a sua nota em uma prova, mas a sua capacidade de explicar o conceito para uma criança de 8 anos. Esta é a técnica de Feynman, o físico ganhador do Nobel, que entendia que a complexidade é, muitas vezes, uma máscara para a ignorância. Se você precisa usar termos técnicos difíceis, jargões ou palavras rebuscadas para descrever um tema, você não o domina, você apenas o decorou. O aprendizado real exige a tradução do complexo para o simples. Quando você simplifica, você é forçado a entender as fundações, as conexões e a lógica por trás da informação. A armadilha do estudante medíocre é se esconder atrás da linguagem técnica. Ele acredita que saber repetir definições de dicionário é inteligência, mas o cérebro só retém o que faz sentido lógico. Ao tentar ensinar o que você estudou para alguém, real ou imaginário, você identifica os buracos no seu conhecimento. No momento em que você trava na explicação, você descobriu exatamente onde a sua compreensão falha. É aí que o estudo se torna cirúrgico. Você volta ao material apenas para consertar aquele elo fraco da corrente. Não tente ser sofisticado. Tente ser claro. A clareza é o subproduto de uma mente que processou a informação e a tornou parte de si. Use analogias, metáforas e exemplos do dia a dia.
Se você consegue transformar uma teoria abstrata em uma história simples, você hackeou o sistema de armazenamento do seu cérebro. A partir desse ponto, o conhecimento deixa de ser algo que você sabe e passa a ser algo que você é. O teste da criança é o filtro definitivo entre o gênio e o papagaio. O último pilar de uma metodologia de aprendizado viral não é o que você faz, mas como você protege o que está fazendo. Você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se a sua atenção for interrompida a cada 5 minutos por uma notificação, o seu cérebro nunca atingirá o estado de fluxo. A neurociência explica que levamos cerca de 23 minutos para retomar o foco total após uma única interrupção. Se você checa o celular rapidinho, você não perdeu apenas 10 segundos. Você destruiu a arquitetura de profundidade que o seu cérebro estava construindo. O aprendizado de alta performance exige isolamento radical. O estudo multitarefa é uma farsa biológica. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele apenas alterna rapidamente entre elas, gastando uma energia absurda no processo e deixando resíduos de atenção em cada troca. O resultado é uma mente exausta que leu muito, mas não reteve nada. Para aprender de verdade, você precisa de blocos de tempo ininterruptos, o chamado deep work. É no silêncio da concentração absoluta que as informações deixam a superfície e se ancoram nas camadas profundas da memória. Aprender rápido é, acima de tudo, uma questão de gerenciamento de energia, não de tempo. Se você protege o seu foco, 1 hora de estudo vale por 5 horas de distração. Remova o celular da sala, limpe a sua mesa e decida que naquele bloco de tempo, o mundo exterior não existe. A soberania intelectual pertence a quem tem a coragem de ficar offline, enquanto o resto do mundo compete para ser o mais distraído. O fim das distrações é o início da sua maestria.